Amigos internautas, sejam bem-vindos ao Planeta Integral. Vamos conversar aqui agora a respeito das palavras do ministro decano do STF a respeito da censura e da injustiça, e por que não dizer injustiças, que esse inquérito de exceção aberto pelo ministro Toffoli e conduzido pelo Alexandre de Moraes está causando em toda a sociedade brasileira. Diz o nosso decano: a censura é ilegítima, autocrática e incompatível com as liberdades fundamentais. O decano do STF diz que a censura é intolerável e perversão da ética do direito. Perversão da ética do direito. A censura, qualquer tipo de censura, mesmo aquela ordenada pelo Poder Judiciário, mostra-se na prática ilegítima, autocrática e essencialmente incompatível com o regime das liberdades fundamentais consagrado pela Constituição da República Federativa do Brasil. O Estado não tem poder algum para interditar a livre circulação de ideias ou o livre exercício da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ou de restringir e de inviabilizar o direito fundamental do jornalista de informar. Isso é básico. De pesquisar, de investigar, de criticar e de relatar fatos e eventos de interesse público, ainda que do relato jornalístico possa resultar a exposição de altas figuras públicas. Ele não cita nomes, mas é claro que ele está se referindo ao ministro Dias Toffoli. A prática da censura, inclusive da censura judicial, além de intolerável, constitui verdadeira perversão da ética do direito e traduz na concreção do seu alcance inquestionável subversão da própria ideia democrática que anima e ilumina as instituições da República. No Estado de Direito, construído sob a égide dos princípios que informam e estruturam a democracia constitucional, não há lugar possível para o exercício do poder estatal de veto, de interdição ou de censura ao pensamento, à circulação de ideias, à transmissão de informações e ao livre desempenho da atividade jornalística. Eventuais abusos da liberdade de expressão poderão constituir objeto de responsabilização a posteriori. Sempre, porém, diz o ministro Celso de Mello, no âmbito de processos judiciais regularmente instaurados, nos quais fique assegurada ao jornalista ou ao órgão de imprensa a prerrogativa de exercer de modo pleno, sem restrições, o direito de defesa, observados os princípios do contraditório e da garantia do devido processo legal. Caso contrário, é injustiça, é falta de justiça. Em suma, Alexandre de Moraes foi humilhado por Celso Mello e retirou a censura sobre a Cruzoé e o antagonista, vitória da democracia, diz o próprio antagonista. Alexandre de Moraes derrubou a censura sobre a reportagem O Amigo do Meu Pai, da revista Cruzoé, bem como sobre os posts correlatos do antagonista. Estamos esperando a notificação oficial para republicarmos as matérias jornalísticas que foram alvo do ato autoritário, diz a Cruzoé e o antagonista. Quem venceu foi a democracia e um dos seus pilares, a liberdade de imprensa. Como nós já dissemos numa live agora de tarde, o artigo 5º e o artigo 220 da Constituição Federal,
que diz que é plena, cheia, absoluta, completa. Agora vem o ministro Alexandre de Moraes com fundamentos esfarrapados, tentar limpar toda a lambança que armou juntamente com Dias Toffoli. Vejamos algumas pérolas do seu despacho. Comprovou-se, diz ele, o Alexandre de Moraes, que o documento sigiloso citado na matéria realmente existe. Quem é que tinha dúvida disso? Só ele. O documento foi publicado pela revista. Apesar, diz ele, de não corresponder à verdade o fato que teria sido enviado anteriormente à Procuradoria-Geral da República para investigação. Que importância tem isso? Ainda que não fosse verdadeiro esse fato, não se justifica a censura por conta disso? O que se justificaria no máximo aí seria um direito de resposta. Mas não, obviamente, no bojo de um inquérito de exceção. Na matéria jornalística, os seus autores anteciparam o que seria feito pelo Ministério Público do Paraná em verdadeiro exercício de futurologia. Que relevância tem isso? Ou induziram a conduta posterior do parquê. Como induziram a conduta posterior do parquê? Então, se o parquê se deparar com um documento dessa gravidade, em que menciona um codinome na planilha um codinome de um ministro, né, do presidente do Supremo Tribunal Federal, na planilha de propinas da Odebrecht, ele não ia comunicar a Procuradora-Geral da República? Claro que sim. Tudo, porém, em relação a um documento sigiloso somente acessível às partes no processo, que acabou sendo irregularmente divulgado e merecerá a regular investigação. Que relevância tem isso? Ainda que o documento tenha sido vazado, seja lá por quem for, não é crime e nem tem que ser objeto de censura. Por conta disso, a existência desses fatos supervenientes envio do documento à PGR e integralidade dos autos ao STF torna, porém, desnecessária a manutenção da medida determinada cautelarmente. Essa medida não era necessária em nenhum momento. Não tem nenhuma fundamentação razoável, nem muito menos adequada nesse despacho, pois inexistente qualquer apontamento no documento sigiloso obtido mediante suposta colaboração premiada. Que história é essa de suposta colaboração premiada? E público e notória colaboração premiada do grupo Odebrecht, cuja eventual manipulação de conteúdo pudesse gerar irreversível dano à dignidade e honra do envolvido e da própria corte, pela clareza de seus termos. E agora mais essa, quer dizer, existe um codinome na planilha de propinas da Odebrecht. Esse codinome está ligado ao Dias Toffoli. Em nenhum momento a Cruzoé falou mais do que isso. Ela disse, olha, há um codinome na planilha da Odebrecht. O dono desse codinome é o Dias Toffoli, mas em nenhum momento citou que havia mais do que isso, que havia mais elementos e que sequer havia alguma propina envolvida no caso. Tão simplesmente foi citado esse fato. O amigo do meu pai é o Dias Toffoli. Desde o início a reportagem foi isso. Quem fez toda essa lambança, né, para tentar justificar a censura, a busca e a apreensão, foi o despacho do Alexandre de Moraes. Diante do exposto, revogo a decisão anterior
que determinou ao site O Antagonista e à revista Cruzoé a retirada da matéria O Amigo do Meu Pai. O que afirmou a Força Tarefa sobre sobre o suposto vazamento e a suspeição dos procuradores como tendo sido quem teria feito o tal vazamento? A Força Tarefa afirmou que uma certidão com informações do Sistema Interno de Justiça Federal do Paraná revela que procuradores somente acessaram a investigação após a publicação da revista Cruzoé, que cita o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Ou seja, o vazamento, ou melhor, a publicação da revista teria ocorrido no dia, aqui, deixa eu ver se eu acho, sim, no dia 11, a revista foi publicada no dia 11, às 20 horas. E, segundo documentos, né, que existe no sistema EPROC, da 13ª Vara, os procuradores só acessaram os autos em que foi juntado o documento às 22 horas do dia 11. Então, portanto, mais de 2 horas depois. Obviamente que a revista publicou às 20 horas, deve ter recebido esse documento muito antes, né? E depois que a revista publicou o documento, obviamente os procuradores tomaram conhecimento, né, da publicação da revista e foram acessar o referido documento nos autos. Muito bem. A mais, que diz o seguinte: a decisão do corregedor atende o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello. Então, o que acontece? O corregedor do Ministério Público, Orlando Moreira, decidiu investigar o referido vazamento, né, para confirmar ou não se teria partido dos procuradores da Lava Jato. O pedido foi feito por quem? Pelo conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello. Nós já antecipamos que o vazamento não pode ter sido feito pelos promotores, porque eles tomaram conhecimento do documento às 22 horas e a revista publicou a matéria às 20 horas. Mas, de qualquer forma, a investigação vai ser feita. A pedido de quem? Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello. Quem é esse conselheiro, Luiz? É o representante do Senado no Conselho Nacional do Ministério Público. Mas quem é essa figura carimbada que tantos desserviços tem prestado ao interesse público? Esse conselheiro, Fernando Bandeira de Mello, tem prestado inúmeros serviços contrários aos interesses do país. Foi dele o parecer para o fatiamento do impeachment da Dilma Rousseff. Agora ele pede investigação dos procuradores a respeito do vazamento, mas não questiona a falta de atuação do Ministério Público do inquérito de exceção conduzido pelo STF, o que obviamente faz parte de suas funções. Por quê? Lá no artigo 130A da Constituição Federal, diz o seguinte: compete ao Conselho Nacional do Ministério Público zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe zelar pela atuação, pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público. Pela autonomia funcional e administrativa.
Ou seja, toda vez que o Ministério Público não cumpre com suas funções constitucionais, né, ou porque por negligência, ou porque está sendo impedido de fazê-lo, como foi no caso desse inquérito de exceção, porque a Procuradora-Geral da República notificou o ministro Alexandre de Moraes que gostaria, né, de ter vista do inquérito. Né? E, passados 30 dias, ela não teve nenhuma informação, né, a respeito do seu questionamento. Esse, então, é Luiz Fernando Bandeira de Mello. O fato é, então, que o juiz da Operação Lava Jato realmente notificou a procuradora, né, a respeito desse documento. E agora, então, diz o Alexandre de Moraes que não há mais nenhum motivo para manter a censura sobre a revista Cruzoé. Ademais, dizem os procuradores da Operação Lava Jato, há uma tentativa leviana de vincular o vazamento a procuradores da Força Tarefa. É apenas mais um esforço para atacar a credibilidade da Força Tarefa e da operação, assim como desviar o foco do conteúdo dos fatos noticiados. Isso é nítido. Né? Por quê? Porque ignora-se de forma oportunista a participação de outros autores no inquérito. Na minha opinião, a maior parte desses vazamentos é feito pelos próprios advogados das partes, né? Que por um motivo ou outro têm interesse em vazar essas informações. Em suma, a Lava Jato foi enfraquecida pela ação da maioria dos ministros do STF que remeteram os crimes comuns conexos com os eleitorais para a Justiça Eleitoral, pois é notório que esta não tem estrutura para julgar tais matérias, além de seus juízes serem alterados de 2 em 2 anos, embora eles possam ser, seus mandatos possam ser prorrogados por 2 anos. Então eles ficariam no máximo 4 anos. Ora, sabemos que a morosidade e a descontinuidade, né, das autoridades condutoras do processo leva normalmente à prescrição. Em outras palavras, há muitas gestões de senadores envolvidos na Operação Lava Jato e desse conselheiro Fernando Bandeira de Mello para enfraquecer a força-tarefa, mediante ataque aos seus procuradores. A intimidação aos procuradores da Operação Lava Jato, no inquérito de exceção do STF, é patente, pois estão sob investigação os procuradores Deltan Dallagnol e Diogo Castor. Ademais, a censura à imprensa é também uma forma de tentar calar a voz das ruas, que se levanta contra a corrupção e a impunidade dos poderosos. Conforme disse Celso de Mello, o decano, a censura é ilegítima, autocrática e incompatível com liberdades fundamentais. O decano afirma ainda que também a censura é intolerável,
e perversão da ética do direito. E diria eu, falta de justiça. Podemos terminar aqui com Rui Barbosa, que dizia: a injustiça é a desgraça suprema desta pobre nação. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Como disse o advogado Cristiano Ascioli, corajoso, ao ministro Lewandowski em um voo comercial, nós temos vergonha não da instituição, acrescentaria eu, do STF, mas da postura de ministros como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes nesse inquérito vergonhoso de exceção. Amigos internautas, pensem nisso. No momento era isso. Se você gostou da live, inscreva-se no canal Planeta Integral e curta os vídeos.